Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos aqui presentes. Boa noite também você que nos acompanha pelas redes sociais. A leitura preparatória do estudo do Evangelho de hoje é do livro Fonte Viva, escrito pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. Tem o título No Campo Social. Ele respondeu e disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 37. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: Dai-lhes vós de comer. A observação do mestre é importante quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farnel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo. Vencido de cansaço, mas ainda e sempre, vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, desgastada pelos invisíveis chicotes da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões a contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebeliões e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor. Dai-lhes vós de comer. Que assim seja. Boa noite aos presentes, boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Que a paz do Mestre esteja em nós. Dando sequência ao nosso Evangelho de hoje, passamos para as orações. E nesse primeiro momento, nós vamos louvar. Louvamos a Deus, o nosso Criador, bom e justo. Louvamos a Jesus, nosso guia e modelo. E agradecemos a toda a espiritualidade bondosa que nos envolve, nos intui e nos cuida, nos orienta. E cheios de gratidão dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Assim seja. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a vocês que nos assistem pelas redes sociais. Hoje, o nosso estudo vai abordar o capítulo 13, no item 18, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz uma belíssima e profunda mensagem assinada por um espírito familiar sobre a assistência aos órfãos, com o título Os Órfãos, e esse texto nos convida à reflexão e à prática da caridade pura. Nosso codificador, Allan Kardec, ele fala nesse texto, através dos espíritos superiores que o orientam, para sensibilizar qual seria o objetivo desse estudo, sensibilizar os participantes, né, nossa sociedade, quanto à responsabilidade de todos nós para com os órfãos, estimulando-os a reconhecê-los como irmãos em provações difíceis, necessitados do nosso amparo e do nosso amor.
Então, a orfandade é uma das mais difíceis provações, porque passa o espírito encarnado. É também um desafio para a nossa solidariedade cristã. Amparar o órfão é um ato que agrada a Deus, porquanto ele eleva espiritualmente quem o pratica. Então, o texto nos lembra que perante Deus, nenhum de nós é verdadeiramente isolado. Nós precisamos uns dos outros. Quando a criança perde os seus pais terrenos, a sociedade e cada um de nós, individualmente, é chamado a assumir uma paternidade adotiva e espiritual. Cooperar sempre na criação de um órfão é compreender que todos nós fazemos parte da mesma família universal. Então, o Allan Kardec, ele explica ali no item 18 o que significa ser órfão. Então, órfão é aquele que perdeu, né, o pai, a mãe, ou ambos, necessitando, portanto, de proteção e cuidados dos adultos para se desenvolver. E muitas vezes, entretanto, encontramos órfãos de pais vivos, os quais não atuam com responsabilidade na criação do seu filho. E isso a gente vê muito nos dias atuais. A omissão dos pais, né, na educação, na criação, e não na educação, assim, mas na formação do caráter da pessoa, de ela ter uma participação criada desde pequeno na vida espiritual, para compreender o amor, para compreender a caridade, e é isso. Então, por que Deus permite que haja órfãos? Para oferecer àqueles que encarnam nessa condição e aos que lhe estão vinculados a grande oportunidade de exercitar a sua fraternidade, resgatar os débitos adquiridos em encarnações anteriores, enfrentar provações para exercitar a humildade e outras virtudes, e servir de auxílio na aprovação de pais impedidos de procriar. Olha, meus irmãos, pensando nos órfãos assim, para exercitar a humildade e outras virtudes. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que sabe tudo e a gente precisa aprender mais, porque é uma via de mão dupla. Quem ensina também aprende, né? Então, isso aí é muito importante. Dá, recebe, tá? Então, Deus permite que haja órfãos para que lhes servamos de pais. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Então, como é que a gente deve proceder com esses órfãos? Devemos ampará-los na medida das nossas possibilidades, visitá-los e assisti-los com amor, bens materiais, palavras e gestos de conforto e a adoção. Porque todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Então, alinhado ao tema geral do capítulo 13, que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, o item 18, ele destaca nesse texto que acolher ou ajudar um órfão não deve ser um ato para se buscar reconhecimento social ou aplausos. A verdadeira caridade, ela é silenciosa, feita por amor genuíno e pelo dever de estender a mão a quem ficou desamparado. Então, essa mensagem do espírito familiar enfatiza a vulnerabilidade da infância sem a proteção familiar. O órfão está exposto não apenas à fome física, mas ao abandono moral e afetivo. Oferecer suporte a essas crianças
é criar um escudo contra os desvios e os sofrimentos que a solidão precoce pode causar, direcionando-os para o bem. Então, o Espiritismo, essa ciência que Allan Kardec pauta ela em ciência, filosofia e a parte religiosa, ela nos convida a sair do egoísmo do núcleo familiar fechado. O texto deixa claro que o sofrimento de uma criança abandonada é uma responsabilidade coletiva. Ignorar a dor de um órfão, quando se tem condições de ajudar, seja materialmente, seja com afeto e tempo, é falhar na lei da solidariedade humana. Então, esse benfeitor espiritual, ele encerra com a promessa consoladora e realista. O amor e os cuidados dedicados a um órfão se transformam em créditos espirituais, em imensa alegria para a alma de quem ajuda. É a aplicação prática do ensinamento de Jesus, de acumular tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome. Que assim seja, meus irmãos. Nesse momento, eu convido a todos para enviar energias e radiação ao Centro Espírita Allan Kardec para atender aqueles que atentaram contra a própria vida, aqueles que são espíritos sofredores. Também enviamos irradiações para todos que se encontram no livro de oração e na caixinha de irradiação, para que sejam amparados. Também não podemos esquecer dos doentes, dos acamados, dos sofredores, que todos recebam o amparo necessário. E nesse momento agora vamos fazer o Pai Nosso. Quem necessitar receberá então o passe. Também pedimos que as energias positivas envolvam a todos para que possam passar uma semana de paz, de refazimento e de amparo. E assim dizemos então: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado, e não nos deixa cair em tentação. Não nos deixa cair em tentação e nos livre de todo o mal. Que assim seja. Convidamos aos espíritos que se encontram nas residências, que se encontram na casa, que acompanhem os espíritos visitantes que virão para, então, ao Centro Espírita Allan Kardec, aonde serão amparados, confortados e instruídos. Que assim seja. Uma boa noite e até o próximo domingo.